Fala galera, seja bem-vindo ao canal Ita Ciência e lembre, aqui você sabe mais. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma foto que muito marcou em 1993. Vamos falar do animal que está presente nessa foto, vamos falar do fotógrafo que tirou a foto e vamos falar da criança que estava na foto. Vamos nessa? Mas antes de iniciarmos a falar sobre essa imagem, não poderia deixar de agradecer aqui a você que se inscreveu em nosso canal. Já são mais de 800 inscritos e isso é fundamental para continuarmos nesse projeto, pois assim o nosso canal começa a ser classificado pelo YouTube como um canal relevante e assim o YouTube começa a indicar o nosso canal para outras pessoas e assim automaticamente outras pessoas estarão se inscrevendo no nosso canal e participando desse projeto. Então a você, muito obrigado. Mas se você ainda não está inscrito, caiu aqui de paraquedas ou foi indicado por alguém, olha, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse nesse canal, deixasse seu like e seu comentário. A sua ajuda é fundamental. Sem demora, vamos à imagem. Essa semana, ao fazer uma atividade do curso de pedagogia da UNEB, eu me deparei com esta imagem. E a atividade pedia que eu conseguisse relacionar essa imagem com nossa situação atual. E eu comecei a refletir um pouco sobre essa imagem, sobre o animal que está presente nela, né, o abutre, sobre a criança, né, que está aí nesta imagem e também sobre o fotógrafo que tirou essa foto. O animal que aparece nessa imagem é o abutre de capuz, um animal que está ameaçado de extinção. Nessa imagem aí que você está vendo, mostra uma quantidade enorme de abutre morto. Morto por quê? Porque ele se alimentou de um elefante que tinha sido envenenado. Na imagem tem mais de 80 abutres. E esse envenenamento foi proposital. Ou seja, um animal que já está correndo risco de extinção e está sendo morto de forma aleatória por ação do ser humano. Esse abutre é um animal magnífico, ele faz o seu ninho, certo? Em árvores altas. E esse ninho que ele faz nessa árvore é onde ele coloca o seu único ovo, da onde irá sair o seu filhote. É interessante que quando o ninho do abutre é perturbado, ele emite um som, um grito alto e agudo, para assim mostrar o seu incômodo com aquela ação. Essa ave de rapina, ela pode medir até 2 metros de envergadura e atingir entre 6 e 10 quilos. Elas são animais necrófagos, ou seja, ele se alimenta de cadáver de animais e também ele se alimenta de resto de lixo. Por isso ele é frequentemente encontrado em local povoado, na onde o povo acumula uma certa quantidade de lixo, aqueles lixões que nós temos em nossas grandes cidades. Vale salientar que existem 15 espécies de abutre e esse que está presente na imagem é considerado um dos menores. Esse animal é importantíssimo para o ecossistema, pois é ele que se alimenta de carnes, né, em estado de decomposição, que se não fosse consumida por essa espécie, poderia provocar proliferações de doenças e infecções. Ele é um animal bastante imponente. Esse animal ele apresenta a cabeça rosada, né, e sem pena. Logo abaixo ele vai ter
um capuz de pluma cinza e o restante do seu corpo vai ser coberto de penas castanhas escuras. Vale salientar que a pata desse animal, as suas garras, eles não são retráteis, o que facilitaria a caça igualmente nos outros animais das suas famílias, como a águia, o gavião. Unhas retrátil que facilita a caça. A unha do abutre é plana, pois ele não usa ela como instrumento de caça. Lembre-se que ele se alimenta de carcaça de animais. Uma curiosidade sobre o abutre é que no Himalaia ele é importantíssimo para um ritual que é chamado de funeral nos céus. Como é que acontece? Quando a pessoa morre, ele tem o seu corpo todo esquartejado e jogado para os abutres, para que assim os abutres o consumam. É importante lembrar que um abutre ele consegue identificar uma carcaça de um animal em 24 horas aproximadamente. Já quando o cadáver é de humano, o abutre leva cerca de 37 dias para assim conseguir detectar. Somente após 5 meses, ou seja, 150 dias, é que o abutre começaria a se alimentar de um cadáver humano. Agora que já conhecemos um pouquinho sobre o abutre e sua espécie, que tal agora entender um pouquinho a história do fotógrafo em si? O que aconteceu com ele? Como ele chegou até esse momento? O fotógrafo que bateu essa imagem foi Kevin Carter, um fotojornalista sul-africano, que por causa dessa imagem lhe rendeu vários prêmios e também várias críticas, que acabou ocasionando a ele uma decisão lamentável. E é importante salientar que quando ele bateu essa foto, ele estava indo para o Sudão, que enfrentava uma grande crise política e econômica. Ele estava indo para fotografar rebeldes que lutavam contra o sistema que dominava aquela região. Só que ao chegar naquele país, ele se deparou logo com essa situação que lhe chamou muita atenção: a calamidade e a miséria que aquele país enfrentava. E quando ele estava olhando aquela imagem de extrema pobreza, ele percebeu que o abutre se colocou atrás daquela criança e aí fotografou. Vale salientar que não foi só ele que bateu uma imagem semelhante. Outros fotógrafos também bateu, mas foi a foto dele que foi premiada, tá certo? E esse prêmio lhe rendeu fama, várias propostas de emprego e ele acabou sendo contratado pela renomada empresa Sigma. Mas essa foto lhe rendeu também muitas críticas, porque se começou a perguntar: o que foi que você fez para salvar aquela criança? Quem era aquela criança? E infelizmente ele não sabia, pois ele tinha batido a foto e depois tinha ido embora, sem procurar saber quem era aquele menino. E por causa dessa ação, ele foi duramente criticado. Deixaram de lado o talento de quem bateu a foto e criticaram severamente o homem frio que viu aquela imagem e nada fez. E essas críticas afetou bastante ele, pois ele não tinha resposta para essas críticas duramente recebidas. E para piorar, o seu melhor amigo acabou sendo morto. E isso acabou levando ele a se afundar ainda mais no alcoolismo e em drogas. E esse afundamento e o uso exagerado
do álcool, juntamente com outras drogas, acabou levando ele para um poço sem fim. Quando recebeu as críticas, o levou a uma depressão profunda. E aí ele começou insistentemente a falar em suicídio. Quero tirar um momento aqui para uma reflexão. Nós precisamos tomar muito cuidado com as críticas que lançamos nas pessoas. Precisamos nos perguntar se essa crítica irá trazer benefício ou malefício. O que é que vai provocar essas críticas? Para aqueles é necessário tomar bastante cuidado nesse momento, pois a nossa fala pode levar uma pessoa que está passando por um momento difícil a tomar uma decisão triste e errada. Infelizmente, foi isso que aconteceu com Kevin Carter. As críticas que recaiu sobre ele provocou nele uma depressão tão profunda que ele acabou tentando eliminar essa depressão, essa angústia, esse sofrimento de uma forma definitiva, tirando a própria vida. Olha, a depressão é um problema gigantesco que hoje nós estamos enfrentando regularmente. E saber tratar esse problema é fundamental, pois as pessoas que estão passando por essa situação não precisam de crítica não, eles precisam de apoio, compreensão, companheirismo, cuidado e amor. Mas infelizmente nós temos a tendência de rapidamente criticar e lançar duras palavras que só provoca mais dor e angústia às pessoas. Vale parafrasear a fala do ex-presidente Barack Obama quando falou sobre a morte do ator que interpretava o Pantera Negra. Quando o presidente falou que ninguém sabe a real dor pela qual o outro está passando. Infelizmente, Carter, por não ter resposta àquelas críticas, por não saber quem era, por ter se afundado no alcoolismo, por ter se afundado nas drogas, por ter se afundado na depressão, aos 33 anos, ele acabou tirando a sua própria vida. Mas e a criança? O que aconteceu com a criança? Será que sobreviveu? Será que serviu de alimento para aquele abutre? A criança na foto batida por Kevin Carter é Kong Nyong. Infelizmente, na internet nós não temos outras fotos dele, a não ser essa, do pai dele segurando a imagem premiada, né? Anos depois, quando uma outra equipe de reportagem decidiu ir verificar se a criança ainda se encontrava viva. Kevin Nyong, ele na época estava classificado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma criança em subnutrição grave. Olha, Kong, ele não morreu naquela época. Ele sobreviveu à subnutrição. A pista, se ele morreu no momento dessa foto, está quando a gente estudou lá sobre as características dos abutres, que ele leva em torno de 37 dias para poder detectar um cadáver humano. E só começa a se alimentar depois de 5 meses. Então, aquele abutre, ele não estava ali esperando aquela criança morrer. Ele não estava ali torcendo pela morte da criança. Se você olhar a figura, tem muito lixo ao redor. Então, provavelmente, ele estava ali à procura de lixos para se alimentar. Kong, ele não morreu naquele momento. Mas, infelizmente, Carter, ele não parou para saber se a criança sobreviveu. Ele não ofereceu ajuda para que aquela criança conseguisse até chegar ao posto de atendimento das Nações Unidas e assim receber a sua nutrição diária. Kong, infelizmente, morreu ainda jovem e não naquele momento. Ele morreu de febre 4 anos depois.
quando a imprensa chegou lá para buscar saber informação sobre o menino, infelizmente ele já estava morto. Mas a atividade pedia para eu conseguir relacionar essa imagem com os tempos atuais. Infelizmente hoje nós ainda vivemos uma época onde a fome existe. No mundo, cerca de 800 milhões de pessoas passam fome. Aqui no Brasil, são 14 milhões de pessoas que estão classificadas na linha de extrema pobreza. E olha, esse número tende ainda a piorar, porque esse ano, por causa da pandemia, cerca de 9 milhões de pessoas perderam os seus empregos. Atualmente existe um auxílio emergencial, mas esse auxílio emergencial é temporário e com os preços dos alimentos aumentando diariamente, é impossível que esse auxílio seja suficiente para suprir as necessidades das pessoas. E o pior é que muitas vezes os políticos gostam de manter o povo na pobreza, porque assim eles podem vir com esse discurso falso de que vão lutar quando chegar lá para acabar com a pobreza. E isso repetidamente a cada eleição é a mesma coisa. Vem, promete e quando chega lá se esquece. Essa é a situação. Então essa imagem realmente é bem característica e está bem familiarizada com o tempo que vivemos hoje. Infelizmente, temos muitas pessoas que vivem da desgraça alheia. Políticos que capitalizam voto através da pobreza, pessoas que buscam através das desgraças alheias aumentar seus seguidores nas redes sociais, se mostrando uma falsa generosidade. Essa é a situação em que vivemos. Não é muito diferente. Guerra pelo poder, guerra pela fama. Infelizmente, essa batalha hoje está longe de ser vencida, pois, igualmente ao fotógrafo, que naquele momento não valorizou a vida daquela criança, e sim, simplesmente bateu a foto e foi embora, nós agimos da mesma forma com as pessoas que passam necessidade ao nosso redor. Concluímos assim a análise dessa imagem que muito impacta as pessoas. Mas e você? Tem outra imagem que lhe impressiona muito? Deixa aqui nos comentários que imagem que apareceu na mídia que mais lhe impactou nos tempos atuais. Quero lhe agradecer por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. E se você ficou aqui até o final desse vídeo, quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar.